crescimento acelerado de Dubai, considerado um modelo de luxo e modernidade, começa a revelar fissuras econômicas e sociais que levantam suspeitas sobre a verdadeira sustentabilidade do seu desenvolvimento reluzente. Situada na costa do Golfo, a cidade que antes era um entreposto de comércio transformou-se em símbolo de ambição, ajudada por uma posição geográfica que conecta mercados do Oriente e do Ocidente. A narrativa começou com o petróleo, mas rapidamente deixou claro que o impulso principal não seria ficar entre as reservas, e sim atrair pessoas, capitais e projetos que redimensionassem a própria ideia de cidade. No começo, o fluxo de renda era previsível. Jazidas luminosas que abasteciam a coroa com recursos para investir na infraestrutura. Logo, porém, abriu-se espaço para uma estratégia de crescimento com foco não na extração, mas na exportação de serviços e no turismo de alto padrão. Dubai assumiu o papel de laboratório urbano, onde a visão de governantes buscava transformar o hiato entre desertos e diamantes em uma vitrine global. A cidade converteu-se em palco para empreendimentos emblemáticos. Arranha-céus rasgavam o céu, ilhas artificiais surgiam do mar e centros de convenções redefiniram o conceito de encontro entre negócios e entretenimento. A narrativa que antes era de grandeza começou a incorporar também a ideia de velocidade, de transformar planos ambiciosos em realidades tangíveis em curtos horizontes de tempo. A matriz de prosperidade foi construída com base em políticas favoráveis a investidores, zonas francas e um ambiente regulatório que prometia facilidades para quem chegava com recursos para gastar. Os contratos estavam ligados a uma estratégia de larga escala. Criar demanda por mão de obra, imobiliário, consumo e serviços que mantivessem a roda girando com a menor fricção possível. Paralelamente, a antiga rede de subsídios conectou-se a um novo modelo de urbanismo. Bairros inteiros nasceram com a promessa de ser padrões de luxo, completos com shoppings, praias artificiais, resorts e vistas que pareciam obras de cinema. O resultado foi uma cidade que parecia capaz de oferecer tudo ao mesmo tempo. Sol, mar, tecnologia, segurança e uma alta qualidade de vida que atraía talentos de todo o mundo. Por trás do brilho, contudo, começaram a surgir sinais de vulnerabilidade. A dependência de capitais externos para financiar a expansão expunha a cidade a ciclos globalizados de crédito, flutuações nas commodities e mudanças na demanda por turismo de luxo. Quando o fluxo externo amainou, ficou evidente que a base material do crescimento dependia de fatores alheios ao próprio Emirado. A infraestrutura foi o fio condutor dessa metamorfose. Aeroportos que funcionam como portas de entrada para uma clientela global, portos que conectam o comércio regional a cadeias de distribuição internacionais, e um corredor logístico de serviços que prometia reduzir custos e tempo de espera. Tudo isso criou a sensação de que a cidade respirava em ritmo acelerado, alimentada pela crença de que os resultados imediatos justificavam qualquer sacrifício a longo prazo. O que parecia inevitável era a singularidade de um modelo que unia prazer e negócios, consumo e investimento, espetáculo urbano e segurança jurídica. O planejamento urbano atrelado a metas de crescimento tornava-se um roteiro em que cada zona podia ser replicada como uma nova franquia de sucesso. E, no entanto, cada nova mega-obra trazia consigo uma contabilidade própria. Custos sociais que não apareciam nas planilhas dos balanços, pressões sobre o mercado de trabalho e impactos ambientais que, de certo modo, eram invisíveis até virem à tona. O território cresceu com uma raiz que desafiava o senso comum sobre sustentabilidade. A paisagem passou a ser medida não pela funcionalidade, mas pela capacidade de impressionar. A narrativa do luxo tornou-se a linguagem dominante, capaz de atrair turistas, investidores e expatriados que buscavam uma experiência de consumo que parecia inédita em qualquer lugar do planeta. Ao mesmo tempo, surgiram dúvidas sobre a verdadeira elasticidade de uma economia que precisava manter a aparência de prosperidade mesmo quando a contracena econômica global não era tão generosa. A depender do humor do mercado, as receitas de turismo e imobiliário podiam oscilar, revelando uma vulnerabilidade estrutural que passava despercebida aos olhos de quem via os mapas de vizinhanças deslumbrantes. Os trabalhadores migrantes formaram a espinha dorsal de muitas dessas apostas. Importados em grande escala para cumprir tarefas que não atraíam glamour, eles viviam em condições que contrastavam com o padrão de vida oferecido aos visitantes e aos expatriados de alto nível. A distância entre as assembleias coletivas de trabalho e o cotidiano de uma boa parte da população tornou-se uma tensão latente que insistia em não desaparecer. A economia de Dubai, com frequência, parecia montar cenários onde a observação externa via a superfície: hotéis, arranha-céus, eventos globais, promoções de luxo. Por dentro, havia mecanismos de controle de custos,
pressões por produtividade e uma gestão de recursos que precisava equilibrar o otimismo de curto prazo com a paciência de um projeto de décadas. E assim o equilíbrio entre ambição e prudência tornou-se um tema que os analistas acompanhavam com atenções diversas. A cidade passou a depender de uma construção contínua de demanda, alimentada por uma praça financeira cada vez mais integrada ao mundo. A narrativa do Dubai moderno incluía a ideia de que a inovação tecnológica e a liberdade de fazer negócios em áreas amplamente desreguladas poderiam sustentar o ritmo sem fim. Mas o mosaico não era só de vitrine. Havia uma matemática por trás que tratava a desigualdade e a pressão por moradia como variáveis que poderiam tornar a equação desequilibrada. As áreas de alto padrão conviveram com bolsões de precárias oportunidades, especialmente para trabalhadores que estavam longe de compartilhar o luxo das avenidas iluminadas. A convivência entre memórias de origem humilde e visões de futuro radiante criava um paradoxo que alguns chamavam de máscara de prosperidade. Em certos momentos, o preço social do sucesso parecia medido na distância entre o que se via e o que era esquecido. O setor imobiliário, motor principal da narrativa, vivia ciclos de alta demanda seguidos por fases de ajuste que traziam consigo preocupações sobre bolhas e acessibilidade. Em muitos bairros, os aluguéis ascenderam com uma velocidade que não acompanhava as referências salariais médias, gerando um descompasso entre voltas da economia e o custo de viver bem. A promessa de moradias para trabalhadores ficou, em alguns casos, aquém de sua necessidade real, tornando-se um lembrete de que prosperidade tem camadas diferentes. A diversificação econômica avançou como estratégia para reduzir a dependência do petróleo, com investimentos em turismo, logística, tecnologia financeira e serviços de alto valor agregado. Cada setor, por sua vez, trouxe demandas novas de mão de obra especializada, de educação, de infraestrutura digital e de redes de suporte que precisavam ser criadas ou ampliadas. O resultado foi uma cidade que parecia preparada para qualquer cenário, desde o boom global até as fases de retração, mas cuja resiliência dependia de manter esse ecossistema coeso. O turismo de luxo manteve-se como pilar, mas a pressão para transformar cada visita em experiência inesquecível elevou os padrões de serviço. Restaurantes, lojas, espetáculos e experiências exclusivas tornaram-se parte de uma máquina que vendia não bens, mas uma visão de vida. Por trás do brilho, no entanto, a sazonalidade do turismo expunha vulnerabilidades que se repetiam nos momentos de menor fluxo de visitantes, lembrando que a cidade era também um destino sensível a choques externos. As finanças desempenharam papel crucial nesse cenário, conectando fluxos de capital, dívida e liquidez a um hino de crescimento contínuo. O tecido regulatório, com incentivos fiscais e regimes de propriedade de terras, criou um ambiente convidativo para investidores estrangeiros, mas também ampliou a necessidade de supervisão para evitar desequilíbrios que pudessem comprometer a estabilidade. O que parecia proteção antecipada era, para alguns observadores, uma forma de endereçar riscos por meio de instrumentais que exigiam vigilância constante. No campo social, as camadas de expatriados moldaram comunidades que compartilhavam serviços, escolas internacionais e redes de apoio relativamente próximas, ao mesmo tempo em que existiam segmentos de residências com acesso limitado a oportunidades locais. A complexidade da demografia da cidade criava dinâmicas de convivência que precisavam ser geridas com sensibilidade, equilíbrio e transparência para que os diferenciais não se cristalizassem em tensões duradouras. Observadores de fora viam a cidade como um experimento de governança, onde eficiência, branding e atratividade externa pareciam substituir, em muitos momentos, a construção de um bem-estar compartilhado mais amplo. A ideia de uma cidade modelo para o século XXI trazia consigo a responsabilidade de responder a perguntas sobre sustentabilidade, justiça social e resiliência econômica que não podiam ser ignoradas. E assim o debate público começava a se expandir além das fachadas dos arranha-céus e dos slogans de modernidade. A sustentabilidade entrava na pauta com mais intensidade quando questões climáticas e de consumo de recursos tornaram-se mais visíveis. A gestão da água, a eficiência energética e o compromisso com práticas menos intensivas em carbono passaram a ser observados com curiosidade por parte de investidores que desejavam não lucros, mas reputação. Mesmo em cidades onde o luxo parecia ir além da rotina, a pergunta sobre o que aconteceria se as condições globais mudassem permanecia como uma nota de rodapé inevitável. A relação entre tradição e modernidade acompanhou a evolução da narrativa. Em muitos distritos, práticas culturais locais coexistiram com a promessa de uma convivência global, gerando uma identidade que era ao mesmo tempo cosmopolita e conectada a raízes regionais.
O desafio consistia em manter uma coesão social que não deixasse de lado quem não partilha o mesmo estilo de vida que a fachada de vidro sugere. O equilíbrio entre a preservação de traços culturais e a busca por um novo repertório urbano tornou-se uma linha de teste para a governança. Local. As vozes dos moradores de bairros relativamente menos favorecidos passaram a ganhar espaço, ainda que de forma gradual, em meio ao conteúdo exibido em redes de mídia e a coberturas de jornais tentadores. A percepção de que a cidade cuspia prosperidade para uns, enquanto outros lutavam com precariedade, alimentou discussões sobre políticas públicas, proteção social e oportunidades de ascensão para as camadas mais vulneráveis. A tensão entre visibilidade e equidade começou a ocupar o centro da conversa sobre o que Dubai poderia se tornar a longo prazo. A experiência de crise recente, incluindo períodos de queda na circulação global de pessoas e mercadorias, expôs a cidade a lições difíceis. O custo de manter uma vitrine mundial em ritmo acelerado, quando os fluxos externos se retraem, mostrou-se mais alto do que imaginado para muitos setores. A resposta não foi ajustar números, mas repensar estratégias de longo prazo para que a prosperidade não dependesse de eventos pontuais ou de ciclos de exuberância de mercado. Nessa linha, surgiram esforços de diversificação que buscavam criar fundamentos mais estáveis, com foco em educação, inovação, pesquisa tecnológica e desenvolvimento de setores de conhecimento que pudessem sustentar o crescimento mesmo diante de choques externos. A ideia era construir uma base que não se limitasse a perfis de consumidor, mas que criasse valor humano e institucional para uma cidade que pretendia ser relevante por várias gerações. Este movimento de reorientação não apagou o brilho, mas introduziu um eixo de reflexão sobre o que significa crescer com responsabilidade. A arquitetura da cidade, que sempre foi um bilhete de entrada para o futuro, passou a simbolizar também a necessidade de repensar emissões, consumo de recursos e modos de convivência entre quem está no topo e quem fica nas áreas onde a vida cotidiana não chega com a mesma intensidade. Cada torre, cada marina e cada polo comercial traziam a promessa de continuidade, mas também o lembrete de que o equilíbrio social não pode ser opcional. A cidade começou a encarar essa tensão com mais transparência, ainda que o impulso do façanha física continuara a conduzir grande parte da agenda. A relação com o governo e com as instituições que orientam o desenvolvimento ganhou maior consistência, na medida em que planejamento estratégico, metas de sustentabilidade e indicadores de bem-estar passaram a caminhar lado a lado com números de crescimento. O resultado foi uma narrativa que não permitia mais ignorar a complexidade de manter o que foi construído sem perder de vista quem sustenta o dia a dia dessa engrenagem. Os debates tornaram-se menos sobre espetáculo isolado e mais sobre capital humano, educação de qualidade, oportunidades para jovens e proteção social efetiva. Cada dimensão do progresso ganhou novas avaliações: a qualidade do ar, a gestão de resíduos, a eficiência de redes de energia e água, a acessibilidade a serviços públicos, a segurança jurídica e a previsibilidade regulatória. A cidade, que já exibirá edifícios que pareciam desafiar a gravidade, agora precisava provar que poderia sustentar esse desafio com responsabilidade compartilhada. As avaliações tornaram-se uma prática contínua, não um rótulo de temporada, e ajudaram a revelar onde o brilho escondia fragilidades que mereciam ser cuidadas. À medida que a narrativa avançava, ficou claro que o segredo do que era visto não residia na beleza das fachadas, mas na forma como o conjunto respondia a mudanças, crises e oportunidades. A sustentabilidade, portanto, não era uma palavra de ordem, mas um conjunto de escolhas que definia se o desenvolvimento era uma paisagem permanente ou um projeto sujeito a perdas e tensões. E assim, Dubai continuou a caminhar na fronteira entre o sonho de grandeza e a responsabilidade de construir um futuro que pudesse ser compartilhado por quem chegasse depois. O que começou como uma história de velocidade, luxo e visibilidade transformou-se em um estudo de equilíbrio entre ambição e cautela. As fissuras revelaram-se não como falhas de mercado, mas como sinais de que o caminho para a prosperidade precisa considerar dimensões humanas, sociais e ambientais com a mesma seriedade que se atribui aos projetos mais grandiosos. A cidade não recuou diante dessas perguntas, mas ofereceu espaço para que as respostas fossem buscadas com consistência, endurecidas pelo tempo e pela experiência acumulada. Ao redor do mundo, observadores e investidores passaram a olhar Dubai com uma lente mais crítica, reconhecendo o talento para criar cenários de luxo, mas também o desafio de manter uma base econômica que se sustente sem depender de fatores voláteis. O brilho continua, porém a percepção de que o brilho pode ocultar vulnerabilidades levou a uma revisita constante de prioridades,
na esperança de que o extraordinário possa coexistir com uma vida mais estável para uma ampla gama de pessoas. A próxima década promete ajustar o equilíbrio entre o que é exibido ao mundo e o que é necessário para que a cidade respire com menos dependência de ciclos externos. Em meio a essa busca, a memória do que já foi realizado serve de lembrança de que a escala de Dubai é, em si, uma oportunidade para reimaginar o que significa sustentar o crescimento no século XXI. E, enquanto o desfecho não chega, o percurso permanece aberto, como se a cidade guardasse ainda muitas possibilidades por revelar diante de uma audiência mundial atenta aos passos que vem dando. O crescimento acelerado de Dubai, considerado um modelo de luxo e modernidade, começa a revelar fissuras econômicas e sociais que levantam suspeitas sobre a verdadeira sustentabilidade do seu desenvolvimento reluzente. Enquanto arranha-céus cortam o céu e projetos grandiosos disputam espaço no coração da cidade, por baixo do brilho existe uma história de apostas rápidas, ciclos de crédito e uma dependência que não é tão visível aos visitantes. O motor principal dessa expansão foi, por décadas, a construção incessante, o turismo de alto padrão e a atratividade de uma cidade que parecia oferecer oportunidades para quem chegava com tal ou com a esperança de um contrato temporário. Esse modelo criou empregos e impulsionou o consumo, mas também gerou uma pressão imensa sobre o solo, a infraestrutura e o equilíbrio entre crescimento e coesão social. A primeira fissura a ficar evidente foi a volatilidade do setor imobiliário. As vendas de propriedades de luxo, muitas vezes alimentadas por compradores internacionais, começaram a oscilar com o humor dos mercados globais. Propostas off-plan, que prometiam lucros rápidos, mostraram-se arriscadas quando os ciclos de confiança se inverteram, revelando volumes de estoque que demoravam anos para serem absorvidos. Em 2009, a cidade enfrentou um ponto de virada importante. A crise global deixou Dubai diante de uma crise de crédito e uma necessidade de reestruturar dívidas de grandes conglomerados como a Dubai World e, em especial, a Nakheel. Foi um momento em que o otimismo da década anterior precisou de uma releitura mais pragmática, com ajustes que cortaram gastos, atrasaram projetos e forçaram uma reavaliação do que era, de fato, sustentável. A partir daí, Dubai investiu em diversificação, tentando reduzir a dependência exclusiva do petróleo, que hoje pesa como lembrança distante, e ampliar setores como turismo, comércio, logística e serviços financeiros. Ainda assim, a trajetória mostrou que não basta ter uma cidade bonita para manter uma economia estável. É preciso uma leitura realista dos custos, dos prazos e da qualidade de emprego oferecida aos moradores. Casos práticos ajudam a entender o que está em jogo. O caso da Nakheel, responsável por empreendimentos icônicos como as ilhas artificiais, é um lembrete de que o financiamento de obras faraônicas depende de apetite de risco e de uma gestão de dívida que não pode falhar. Quando a liquidez global mudou, a capacidade de manter o ritmo caiu, e o impacto sobre o mercado local foi imediato. Menor confiança, menos novos contratos e ajustes salariais para conter custos operacionais. Outro caso relevante envolve o reflexo da recessão global na demanda turística de luxo. Hotéis de alto padrão, shoppings e atrações centrais sentiram a pressão de um público mais contido e de uma maior cautela com gastos discricionários. A cidade, acostumada a picos de ocupação, precisou reinventar estratégias de atração, investindo em experiências diferenciadas, pacotes corporativos e temporadas fora do eixo tradicional para manter a taxa de ocupação estável. A Expo 2020 Dubai, realizada de 2021 a 2022, mostrou que a cidade ainda é capaz de atrair investimentos reais e gerar legados de infraestrutura. No entanto, o desafio foi converter esse impulso de curto prazo em ganhos de longo prazo para a economia real, por meio de projetos que criem empregos qualificados e fomentem inovação, sem repicar velhas receitas de turismo de luxo. Na esfera social, a cidade precisa lidar com a percepção de desigualdade. Dubai é um mosaico de trabalhadores migrantes que ajudam a sustentar a economia, muitos deles vivendo em condições que contrastam com a opulência de alguns bairros. Reformas no sistema de contratação e tentativas de melhorar as condições de moradia e de trabalho têm avançado. Mas o ritmo ainda parece desigual quando se observa a qualidade de vida de quem está por trás dos prédios que dominam o horizonte. Outro eixo importante é a sustentabilidade ambiental. Dubai consome recursos significativos de água e energia para manter o ritmo de consumo e conforto que define o estilo de vida da região. A desalinação e a geração de energia cada vez mais limpas têm avançado, mas a conta de carbono de uma cidade que se posiciona como referência tecnológica e econômica ainda precisa ser reduzida de maneira substancial para que o brilho não seja superficial. Ao pensar no consumo de água,
É impossível ignorar a dependência de grandes volumes de água dessalinizada para abastecer tanto a população quanto o turismo. Esse modelo, embora eficaz para enfrentar a escassez, coloca Dubai diante de desafios logísticos e de custo. Investimentos em eficiência hídrica, reutilização de água e infraestrutura de saneamento precisam acompanhar o crescimento para que o abastecimento não se torne vulnerável a choques externos. Na esfera da energia, as iniciativas de transição para fontes mais limpas são reais, com projetos que buscam diversificar a matriz energética e reduzir dependência de combustíveis fósseis. Ainda assim, a velocidade dessa transição precisa de uma cadência que permita aos setores produtivos se adaptar sem perder competitividade. A ambição de ser uma cidade líder em inovação energética depende de políticas públicas estáveis, de incentivos ao setor privado e de uma visão de longo prazo que resista a ciclos de alta e baixa da economia global. Em termos de governança, Dubai tem promovido medidas para aumentar transparência, facilitar investimentos e atrair talentos. A criação de zonas de livre comércio, incentivos para empresas estrangeiras e a busca por um ecossistema de startups são sinais de que há vontade de construir uma economia mais resiliente. Ainda assim, a fronteira entre glamour e realismo continua a exigir que decisões sobre licitações, contratos públicos e regulação financeira sejam vistas com olhos críticos por parte da sociedade. A ideia de uma cidade modelo de luxo precisa equilibrar qualidade de vida, oportunidades econômicas e acesso a serviços públicos de qualidade. O custo de vida elevado, aliado a um mercado de trabalho que depende fortemente de mão de obra migrante, pode gerar tensões sociais se não houver redes de proteção, mobilidade social e oportunidades educativas para todos os estratos da população. O desafio é que o brilho não se torne decoração, mas parte de uma proposta de cidadania viável para quem escolhe Dubai como lugar para viver e trabalhar. No lado da indústria criativa e tecnológica, Dubai tenta se reimaginar como um hub de inovação. Parques tecnológicos, incubadoras e programas de financiamento podem acelerar o surgimento de empresas locais que gerem empregos qualificados. Contudo, esse movimento precisa comprometer-se com uma educação que prepare a força de trabalho para empregos de alto valor agregado, reduzindo assim a distância entre o que se promete no marketing e o que se pratica no chão de fábrica. Casos de sucesso mais recentes ajudam a iluminar o caminho, mesmo quando o cenário continua desafiador. O crescimento do setor de logística e comércio eletrônico na região tem mostrado que é possível aproveitar a posição geográfica estratégica para criar redes de distribuição eficientes, conectando o Oriente ao Ocidente com reis e confiabilidade. Isso, por sua vez, sustenta empregos e renda em uma nova linha de produção de serviços. Porém, o arcabouço de incentivos precisa manter o equilíbrio entre atrair investimentos e evitar bolhas artificiais. A história recente demonstra que quando o crédito fácil se transforma em dívida mal gerida, o ajuste vem rápido e doloroso, obrigando reformas que às vezes parecem menos glamourosas, mas são cruciais para a saúde macroeconômica. Nesse ponto, a capacidade de planejamento de longo prazo se mostra decisiva para impedir que o brilho ofusque problemas estruturais. Ao olhar para o futuro, fica claro que Dubai não pode se apoiar em moda passageira ou em ciclos de festas globais. A cidade precisa consolidar uma identidade econômica que seja menos vulnerável a choques externos e mais capaz de gerar bem-estar estável para seus habitantes. Isso passa por tornar o setor público e o privado parceiros na construção de um ecossistema que valorize educação, inovação, infraestrutura resiliente e proteção social. Ainda assim, é possível reconhecer avanços reais. A construção de infraestruturas de mobilidade urbana mais eficientes, com redes de transporte público que reduzem tráfego e emissões, é um passo importante. A modernização de portos e aeroportos, com integração mais suave entre comércio, turismo e manufatura, ajuda a manter a competitividade em um cenário global cada vez mais exigente. Esses movimentos são sinais de que o modelo pode evoluir sem abandonar o brilho que o tornou conhecido. Dentro desse contexto, as casas e bairros de Dubai passam a ser menos símbolos de status e mais componentes de um sistema urbano funcional. A transformação de áreas históricas em espaços de convivência, com foco em comunidades locais, comércio local e serviços públicos de qualidade, pode ajudar a reduzir a sensação de segregação e a criar oportunidades reais para quem vive na cidade. A experiência da sociedade como um todo passa a depender menos de megaestruturas e mais de redes de apoio humano. Em termos de risco, o mercado imobiliário continua a exigir monitoramento constante. A governança financeira precisa manter reservas, gestionar dívidas com prudência e evitar dependência excessiva de financiamentos de curto prazo para grandes obras.
Quando a dívida é mal gerida, as consequências afetam não só os investidores estrangeiros, mas também pequenas empresas locais e trabalhadores que dependem de um ecossistema estável para manter empregos. A resiliência econômica também depende da capacidade de adaptação a choques externos, como mudanças no turismo internacional, flutuações de preços de commodities e variações nas taxas de juros globais. A cidade precisa cultivar setores que possam resistir a tempestades externas, sem perder o apelo estético que a tornou famosa. A inovação, a educação e a diversificação permanecem como as diretrizes que podem transformar fissuras em oportunidades. Outro aspecto relevante é a qualidade da vida urbana. O que torna Dubai atraente não é a ostentação, mas a promessa de oportunidades, segurança e serviços modernos. Quando esses atributos convivem com um custo de vida elevado e uma distribuição de renda desigual, a cidade precisa buscar soluções que tornem a vida mais justa para mais pessoas, sem sacrificar a competitividade que a define. Esse equilíbrio é o grande desafio do século XXI para Dubai. A narrativa de Dubai não é uma história de prosperidade desmedida, mas também de tentativa constante de ajustar o modelo para que seja mais sustentável. As lideranças locais sabem que o brilho, por mais intenso que seja, precisa ter alicerces sólidos, econômicos, sociais e ambientais, para durar. O que está em jogo é a reputação da cidade como um polo de oportunidade, não como um palácio de vidro que racha sob críticas. Para investidores e moradores, os sinais são mistos, mas há pistas de que o ciclo está amadurecendo. Projetos com prazos mais realistas, metas de sustentabilidade mais claras, e um esforço maior para atrair talentos de base educacional sólida. Quando a transparência, governança responsável e compromisso com a educação, a cidade cresce de forma mais estável e menos exposta a ciclos de euforia seguidos de retração. No balanço, o que parece claro é que Dubai está reavaliando o que significa crescer. O luxo contínuo não pode ser o único compasso. É preciso combinar visão grandiosa com responsabilidade prática. O futuro reside na habilidade de transformar janelas de oportunidade em portas abertas para quem está na base da pirâmide urbana, bem como para quem chega com propostas inovadoras que absorvem mão de obra qualificada sem excluir quem já vive ali. Convite criativo para o público. Estamos chegando a um ponto em que entender as redes que sustentam uma cidade como Dubai não é interessante, é essencial para quem quer compreender os modelos de crescimento globais. Se você quer continuar explorando esse tema com detalhes, análises profundas e estudos de caso relevantes, não perca o nosso próximo vídeo. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos para que mais pessoas acompanhem essa investigação sobre os bastidores do brilho e o que há por trás das manchetes. Concluímos com uma reflexão forte. O brilho de Dubai é fenômeno que inspira, mas também exige responsabilidade. O verdadeiro legado não é a altura dos prédios, mas a capacidade de transformar ambição em prosperidade compartilhada, de modo que cada tijolo colocado contribuía para uma cidade que não deixa ninguém para trás. Se o objetivo é construir futuro, o segredo está em equilibrar o extraordinário com o humano, o espetáculo com a equidade, o luxo com a sustentabilidade. E é nesse equilíbrio que a história de Dubai, contada com olhos críticos e não com glamour, terá um instrumento sendo relevante no século XXI.